primeiro Deus, segundo você, terceiro o cônjuge, em quarto lugar, aí sim, os filhos. Por quê? Se você tem Deus, se você está bem, se você e seu cônjuge estão aliançados os dois juntos, aí cuidar dos filhos vai ser mais fácil. Não vai ser fácil, mas vai ser mais fácil. E em quinto lugar, aí sim vem a igreja. Porque se Deus não estiver em primeiro plano e a família não estiver em primeiro plano, como é que a gente cuida da igreja? Não é verdade? E por isso nós temos tanto escândalo no meio da liderança evangélica do Brasil. Por quê? Valoriza-se outras coisas em primeiro lugar. Eu conheço um líder de uma grande igreja no Brasil que ele diz assim: se você quiser ser pastor na minha igreja, você vai ter que colocar a igreja em frente da sua família. À frente da sua família. Ele está quebrando um princípio bíblico. Por quê? Paulo disse assim, que aquele que não cuida bem dos seus é o quê? Família. É pior do que o infiel. Ele negou a fé. Se um dia, nós como líderes, nós tivermos que fazer uma opção, não dá para tocar mais os dois. A obra de Deus e os filhos, e a esposa. Fique com os filhos e a esposa. Porque a primeira igreja que a gente apacenta é o nosso lar. A minha primeira ovelha chama-se Denise. As minhas primeiras ovelhinhas chamam Daina, Daís e David, que são os meus filhos. Se eu não conseguir apacentar eles, gente, como é que eu vou cuidar da obra de Deus? Isso não significa que esses filhos serão cristãos, não. Eles têm livre-arbítrio. Pode chegar uma época na vida deles que eles dizem: eu não quero saber do Evangelho, e a culpa não será minha, porque eu terei feito tudo o que tiver ao meu alcance para eles serem verdadeiros cristãos, mas eles têm livre-arbítrio. Isso também não desabona para mim ser pastor. O que desabona eu ser pastor é se eu for um mau pai, se eu for um mau marido. Agora, não é porque os meus filhos não são cristãos que eu não posso ser um líder, porque eles têm livre-arbítrio. Agora, irmãos, criança de 5 anos, a gente deixando em casa, na frente da babá eletrônica ou da internet, para vir para o culto, e eu conheço essa história em algumas igrejas, a gente tem que repensar o nosso cristianismo. Menino de 8 anos, 10 anos, que a gente não consegue pegar no braço dele e dizer: você entra no carro e vai para a igreja comigo? Que eles dão na cara do pai e da mãe. Opa, peraí, a gente tem que entender que Deus deu para a gente um cajado, e o cajado não pode estar quebrado. Se ele estiver quebrado, ele fura até a gente. E a vara também. Oi? E a vara também. E a vara também, certo? Só toma cuidado com o conselho tutelar. É muito fácil dizer que o governo não dá segurança. A maioria das pessoas dizem isso, né? Mas quanto de segurança será bastante enquanto os lares continuarem produzindo delinquentes? Não há equilíbrio moral, por isso o edifício todo desmorona. O governo dá a didática, mas quem dá o incentivo, o impulso, o ânimo, o amor, sem o qual o conhecimento para nada serve? O Estado combate o tráfico, mas o vazio familiar vai buscar na rua o amor escasso. Os filhos são presentes de Deus aos pais e não ao Estado. Então, irmãos, a família, a educação dos filhos. Um dia falaram com o Mário Sérgio Cortella, ele é professor, educador e já foi ministro. Perguntaram para ele assim: Mário, o que a escola pode fazer? O que eu posso fazer para ajudar a escola a educar os meus filhos? Ele falou: o quê? Escola não educa filho. Quem educa filhos são os pais. A escola ajuda dando o conhecimento. Mas quem trabalha na formação do caráter dos filhos, somos nós. É por isso que nós cristãos somos contra a ideia da ideologia de gênero, porque estão querendo educar a sexualidade dos nossos filhos. E esse não é papel do Estado, esse é papel da família, certo? Então, é hora de pararmos de dizer o que os governantes devem fazer e começarmos a perguntar o que nós podemos fazer para mudar a nossa vida e, consequentemente, a nossa sociedade. Então aí eu faço uma pergunta para você: o que nós como cristãos podemos fazer para melhorar a educação dos nossos filhos, a educação na nossa igreja, a educação das nossas famílias? Essa resposta, só quem pode dar somos nós. A gente tem que começar a se questionar, porque nós fazemos tantos eventos na igreja, e tantos que eu falo é a igreja em forma geral. Mas quais os eventos que nós estamos fazendo para transformar a realidade dos nossos filhos e das nossas famílias? Você pode ver, um dos cultos mais vazios na maioria das igrejas é a escola bíblica dominical. Ou seja, nem os líderes
dão a devida importância a ela. Aí depois a gente começa a ter problema na família e a gente percebe que está faltando alguma coisinha. Às vezes faltou o quê? Aquela instrução bíblica para a criança. Você sabe qual foi o primeiro versículo que minha mãe me ensinou? Eu era criança, eu devia ter uns 4, 5 anos. O primeiro versículo que ela me ensinou está lá em Colossenses, diz assim: vós filhos, sede obediente a vossos pais do Senhor. Não sei porquê, mas foi o primeiro versículo que ela me ensinou. Sabe qual foi o segundo? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Acho que uma coisa está ligada à outra, né? Para mim obedecer meu pai e minha mãe, eu precisava muito da ajuda de Deus. E daí, sentado no degrau de casa, assim, ó, minha mãe abria a revista Escola Dominical e estudava a palavra de Deus com a gente. Ela fez isso com todos os filhos. Teve uma época, olha a questão do livre-arbítrio: 8 filhos, 7 estavam fora da igreja, só que a palavra estava lá semeada dentro do coração. Sabe o que aconteceu? Ela continuou orando e regando aquela semente que ela plantou quando a gente estava na infância. Sabe o que Deus fez? Deus começou a trazer de volta. Hoje, para a glória de Deus, os 8 servem ao Senhor, junto com suas casas, com as suas famílias. Pelo menos 6 de nós somos obreiros na casa de Deus. É fruto do quê? De uma baianinha desse tamanho, que hoje tem 79 anos de idade, que tomou a decisão de ensinar os filhos a palavra de Deus. Querido, nós como líderes, nós temos que desligar um pouquinho a televisão, um pouquinho o Facebook, desconectar um pouco do WhatsApp e parar para doutrinar a nossa casa. Porque esse papel não é do pastor Santana, não é do pastor Davi, não é de ninguém lá fora, é nosso. É nós que vamos marcar os primeiros anos da formação dos nossos filhos. De 0 anos a 8 anos, eles estão como uma esponjinha, recebendo tudo que você está dando. De 9 anos em diante, aí ele começa a dividir as atenções com as atenções lá de fora. Depois dos 18, então, para ouvir a gente, dá um trabalho. Mas nesses primeiros anos, faça tudo o que tiver ao teu alcance. Então, o que eu e você estamos produzindo em nossos lares? O salmista escreveu: como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Aí a pergunta: que tipo de flechas estamos lançando contra a sociedade? Que a nossa vida familiar seja como foi o tabernáculo de Moisés, que foi construído conforme o modelo mostrado por Deus. Deixa eu te contar uma experiência que minha esposa teve. Minha esposa trabalha numa escola, até a irmã Eliane, esposa do irmão Milton, trabalha lá na mesma escola. E o que aconteceu? O filho de uma irmã começou a ter muita reclamação dele pelos professores, pelos coordenadores, pelo pessoal da escola. Mandaram chamar a mãe do rapaz, do adolescente. Rapaz, quando essa mulher entrou pela porta da secretaria, ela entrou, como diz o outro, virada no giraia. Em vez de ela chegar para tentar entender a situação, ela veio dizendo que a escola toda estava perseguindo o filho dela. Olha como é que é a questão. E aí trata daqui, trata de lá, explica daqui, explica de lá. Quando terminou a situação que ela foi embora, alguém falou: você sabe quem é essa mulher? Aí minha esposa falou: não sei não, é a pastora fulana de tal. Então você vê, quando eu era criança, quando um adulto chamava a atenção de um filho de alguém, a gente ia lá, os mais velhos, e agradecia: obrigado por ter chamado a atenção do meu filho. Está errado mesmo. Hoje, muitas das vezes, você na igreja chama a atenção de um filho de um crente, no final o camarada quer te pegar lá fora. Gente, nós temos que entender que se a criança ela não compreender que ela tem limites aqui, pequena, dentro do lar, dentro da igreja, dentro da escola, ela vai ter que aprender isso na marra, na vida, e a vida não perdoa. Na vida o couro é mais forte. Então é melhor aprender com a gente, porque a gente tem misericórdia, a gente tem amor, mas tem que ter disciplina também. E disciplina não é só bater. Às vezes nossos filhos cometem algum erro, tirar um celular dele durante 10, 15 dias, vale mais do que uma surra, vale mais do que um sermão. Às vezes proibir um passeio que o filho queria ir. Minha filha queria muito ir no Hopi Hari esses dias, mas ela tinha cometido algumas coisas que eu não queria que fizesse, desobediência, ato de rebeldia adolescente. Eu falei: não vai no Hopi Hari.
Eu tenho certeza que doeu muito mais nela do que se tivesse dado uma surra. Outra vez eu tirei o celular uns 35 dias, meu Deus, ela parecia que ia infartar. Então, a gente tem que entender que disciplina nem sempre é bater. Às vezes é proibir algumas coisas que eles são muito caras e importantes. Mas ele não pode passar de batido na disciplina. Lembra do caso de Ofni e Finéias, que eram filhos do sacerdote Eli? Irmãos, eles produziram uma tragédia em Israel. Sabe por quê? Porque o pai não teve coragem de disciplinar. Então veja como o nosso papel é importante. No final das contas, os dois morreram e o pai ainda morreu também, caindo da cadeira e quebrando o pescoço. Então você vê as consequências, às vezes, de uma falta de disciplina. Então o amor é muito importante, mas a disciplina tem que correr junto. Que filhos, que flecha que nós estamos lançando na direção da sociedade. Então, ó, a origem da família e os seus objetivos. Vamos ler todos juntos ali embaixo? Cremos firmemente na palavra de Deus, que pode ensinar muito sobre a vida familiar. Deus é o verdadeiro originador da instituição familiar. Então é aqui, irmãos, ó, é daqui que nós vamos extrair as nossas bases. Então, vamos ver os objetivos. O que é a família? Qual é a sua função? O que as Escrituras Sagradas falam sobre a família? Existem padrões bíblicos para essa instituição? São questionamentos. Por que Deus se interessa tanto por ela? São perguntas de extrema importância, pois a vida familiar é um assunto abordado de diversos modos na Bíblia Sagrada, e conhecer o que ele diz sobre o assunto é de fato essencial. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Quando o homem surge na terra, ele surge como um núcleo familiar. Este núcleo é formado por um homem e uma mulher, com potencialidade para gerar novos seres à sua semelhança. O homem é por natureza um ser social, ou seja, nascido para viver em grupo. Irmãos, a própria Bíblia diz, quando Deus criou quando Ele fez toda a criação, todos os animais, Ele trouxe os animais para Adão dar nome, e Adão foi nomeando. Só que o que Deus percebeu? Deus percebeu que todo animal tinha a sua parceira, só que para Adão não havia uma parceira. Gênesis capítulo 2, versículo 18, Deus dizendo: não é bom que o homem esteja só. Então a ideia do casamento, ela provém totalmente, 100% de Deus. É por isso que mesmo o número de divórcio crescendo tanto, em todo mundo cresce também o número de casamentos, porque as pessoas entendem que viver na solidão não é algo legal. Então o projeto de Deus é o casamento, é a família. Por isso que é tão combatido pelo diabo. É ele tentando roubar, matar e destruir aquilo que é projeto de Deus. Então pensa, você faz parte de uma família. Existem duas forças batalhando, uma para construir, outra para destruir essa instituição que é a sua casa. Mas o que me dá alegria é que a Bíblia diz assim: se Deus é por nós, de novo, se Deus é por nós, compreendeu? Então, se Deus é por você, querido, agora, para Deus ser por você, você tem que viver o princípio. Se você está vivendo o princípio da palavra, Deus é o maior interessado em trabalhar para que o seu lar vá bem. Amém? Então creia nisso. Ah, pastor, mas eu já estou no segundo casamento, eu sofri, eu tive... Sim, amém. Mas creia. Deus pode escrever uma nova história na sua vida. Porque tem um problema, muitas pessoas vieram do relacionamento turbulento, hoje estão num novo relacionamento e começam a projetar no outro os problemas lá de trás. Esquece. Em nome de Jesus, creia que Deus pode te ajudar a escrever uma nova história. Amém? Deixa o passado onde ele deve ficar, no passado. A palavra presente, até ela já é um presente. Deus te deu um presente. Esse presente é agora. Use esse agora para construir uma história bonita para a glória de Deus. O Deus da Bíblia é o Deus da nova história. Ele pode sim te ajudar, me ajudar, nos ajudar a construir uma história bonita no século 21. Sempre tivemos dificuldades, as dificuldades estão presentes, mas Deus é mais. Amém? Então, continuando.
primeiro objetivo da criação da família era criar uma convivência amorosa para os seus membros. Irmãos, eu ando espantado, irmãos, porque eu cresci com a ideia que a mulher é uma dama, não é assim? E o homem é um cavalheiro. Não é um cavaleiro, é um cavalheiro. Cavaleiro é aquele que anda em cima do cavalo. Cavalheiro é aquele que corteja, cuida, protege a dama. Mas amados, ultimamente eu estou vendo mais cavaleiro, montador de cavalo, do que cavalheiro. É sério, a gente trabalha com casais há anos e as queixas são recorrentes. Que o homem, deixa pra lá, você já entendeu? Aí o outro fala, Deus. O que nós percebemos, irmãos? Se o homem cumpriu o seu papel, a Bíblia fala assim: vós maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Eu fiz um programa sobre isso há 15 dias passados. Vai procurar lá no YouTube. Os desafios da família do século 21. O que acontece? Se o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja, essa mulher não vai ter dificuldade de ser submissa e sujeita a ele. Agora, se ele, em vez de cavalheiro, ele trata ela como um cavaleiro, dificilmente essa mulher vai ter condições de se submeter a ele. Por quê? Você só colhe aquilo que você planta. Aí o camarada fala: não, pastor, é que meu sangue é quente, é que eu sou colérico, é que eu sou sanguíneo. Irmãos, a irmã já deu remédio, ele vassoura dele. Então, só que esse é o problema: para toda ação há uma reação, né? O camarada deu um chute, você dá uma vassourada, aí ele dá uma abraçada, aí você dá uma canelada, aí daqui a pouco, irmãos, não assusta o irmão Antônio não, senão ele não vai querer. Não é não? Vai parar na caça aí, ó. Daqui a pouco ele foge daqui, tá bom? Para outro lugar. Mas o que nós estamos querendo dizer, irmãos? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia sempre demonstrou que o nosso maior exemplo de paternidade é de Deus. E o maior exemplo de Deus que nós temos é o seu amor. Então deveria ser a característica. Eu lembro de um programa que tinha na televisão alguns anos passados, que um pastor ele começava e terminava o programa dizendo assim: o amor deve ser o cartão de identidade de todo cristão. Então, todos nós deveríamos ser conhecidos pelo amor que nós temos uns pelos outros. E uma coisa que me chama a atenção é como é fácil a gente amar gente estranha, não é verdade? A pessoa pisa no nosso pé no ônibus, aí você pisou na unha encravada. Aí o camarada fala: desculpa, não foi nada não, imagina. Você está contando, ele dá um coice no cara, mas você, né? Porque é estranho. Aí a pessoa dentro de casa, aquela pessoa que você escolheu para dividir a vida com ela, em vez de você cortejá-la, amá-la, cuidá-la, aí você trata como se fosse, né? Você, eu estou falando de forma genérica, tá, irmãos? Não estou falando que é você que está aqui, eu estou falando do comportamento do homem atual. Então, o que nós percebemos? Dentro do ambiente familiar, o lar precisa ser funcional. E para um lar ser funcional, ele precisa ser regado pelo amor, principalmente pelo amor de Deus. Mesmo nos indivíduos mais cruéis, permanece essa carência de afeição. Por isso não há nada de estranho quando vemos alguém completamente bruto em suas atitudes, ansiando por carinho como se fosse uma criança. Isso faz parte da natureza humana. Você quer ver uma coisa? A maioria dos caras que são bandidos, se você perguntar para ele, ele vai dizer que ele não quer a mesma vida que ele tem para os seus filhos. Vou citar novamente o exemplo da escola onde minha esposa trabalha. Tem pais que são da vida errada, que todo mundo sabe, mas ele vive dizendo para o filho: eu quero que você vá para a escola, porque eu não quero que você chegue a ser o que eu sou. Eu quero que você tenha uma vida diferente. Então até o homem mais bruto que existe no mundo, ele entende, irmãos, que a pessoa precisa ser educada, ensinada, e que o amor é algo importante. Agora imagina nós cristãos, que fomos chamados para ser espelho de Jesus, né? Para nós transformarmos a sociedade através dos valores do reino de Deus. Então, a psicologia bem sabe a importância do amor. A amamentação da criança não é só uma questão de nutrição,
mas de contato afetivo. Assim como carências nutritivas na infância podem causar danos no organismo pelo resto da vida, o mesmo se pode dizer da carência afetiva. Tem muitas pessoas, irmãos, que não sabem amar, sabe por quê? Porque nunca foram amadas. Mas se você conheceu a Cristo, você pode começar a perceber que você é amado por Deus. E quanto mais você percebe isso, mais isso é transformador. E mais isso te capacita a liberar amor para as outras pessoas também. Então, muito do nosso papel como líderes cristãos é se perceber amado por Deus e transmitir esse amor para as ovelhas que nós cuidamos, que nós lideramos. E uma vez a partir disso, essas ovelhas amadas, cuidadas e curadas pelo teu amor como líder, poderão refletir isso também dentro do seu próprio lar, certo? Vamos ler todos juntos lá? 1, 2, 3. A relação de amor entre um homem e sua esposa e os filhos crescendo dentro desse ambiente de amor é a constituição ideal planejada por Deus para o ser humano. Esse foi o projeto de Deus. Então, quando Deus criou Adão para Eva e Eva para Adão, Ele criou para que ele a amasse e ela amasse a ele, para que o amor fosse a marca daquele casal, daquele lar e daquela família. E logo em seguida nós vemos o oposto disso na vida dos filhos. Nós vemos Abel e Caim indo oferecer a Deus um sacrifício. O de um foi aceito, o do outro foi rejeitado. E como é que foi que o outro retribuiu? Matando o seu irmão. Então você vê que o problema dentro do lar não é um problema de agora, é um problema antigo tanto quanto a humanidade. Então por isso que nós precisamos nos encharcar dos valores cristãos e compreender os valores da palavra de Deus, porque amar não é uma tarefa fácil, não é, mas também não é impossível. E quando eu falo de amor, eu falo daquela decisão unilateral, é a decisão que você toma, independente da decisão que o outro vai tomar. Porque hoje a moda hoje é: eu te amo se você me ama, eu faço por você se você fizer por mim, se você me ajudar eu te ajudo. Irmãos, esse não é o pensamento bíblico. O pensamento bíblico é o pensamento da renúncia. E nós como cristãos estamos entrando na mesma onda até no nosso relacionamento com Deus. O camarada, biblicamente, quando ele entregava a sua oferta e o seu dízimo, era gratidão pelo que Deus fez. Hoje o pensamento pós-moderno é esse: não, eu vou lá dizimar, eu vou lá ofertar porque eu quero ficar rico, né? Eu vou dar minha oferta e meu dízimo porque é uma sementinha para Deus mandar bem mais. A ideia da gratidão vai desaparecendo do coração. A ideia do relacionamento com Deus por amor vai dando lugar a uma ideia de amor mercantilista. Não, eu vou na igreja porque eu quero uma bênção. Eu vou na igreja porque eu quero a solução de um problema. Eu vou na igreja porque eu quero um milagre. Ou seja, não é mais a relação de amor. Está entendendo? E aí, como nós não temos essa relação de amor com Deus, é difícil nós termos essa relação de amor com o próximo, seja ele na igreja ou seja ele no lar. Mas quanto mais você compreende que Deus, que é o maior doador do amor, Ele entregou o que Ele tinha de melhor, que foi o seu filho. O seu filho entregou o que tinha de melhor, que era a vida. E a igreja primitiva entregou o que era de melhor, que era a sua própria vida em prol da causa de Cristo. Quando você absorve a ideia do amor cristão, aí o seu lar muda. Aí você deixa de trabalhar dente por dente, olho por olho, que era a visão da lei, onde todo mundo termina cego e todo mundo banguela, né? E você começa a trabalhar a ideia do amor, que é uma construção unilateral diária. E não tem jeito, se você derramar amor, mais cedo ou mais tarde, isso também brota em seu benefício. Mas a ideia central não pode ser essa, a da troca, tem que ser a ideia da construção, certo? Então, o segundo objetivo da criação da família, vamos ler todos juntos aqui, prover proteção e cooperação para cuidar da criação. Aqueles que acham que o trabalho é uma consequência da queda se enganam. Trabalhar e cuidar da terra foram tarefas entregues ao homem antes da grande catástrofe do Éden. Dominar a terra e sujeitá-la era a sua missão. A diferença é que após a queda, esse trabalho se tornou penoso. Quando olhamos para a primeira família, sabemos que Abel foi pastor de ovelha e Caim lavrador da terra.
Então o trabalho, irmãos, não é uma maldição como alguém pensa. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim: quando eu chegar lá